Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui ao canal, eu sou a artesã Diana Schmidt e na aulinha de hoje eu preparei para vocês uma peça maravilhosa que tá um sucesso na internet, que é o cachecol com bolso, só que dessa vez eu trago para vocês o modelo tamanho adulto, isso mesmo. Então se você já gostou, deixa muito like nesse vídeo. Se você está passando por aqui pela primeira vez, já se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, que assim você vai receber todas as novidades em primeira mão. Antes de começar a nossa aula, eu quero dizer para você que esse é um cachecol que você pode adaptar aí com as suas medidas, com base naquilo que você prefere, que a sua cliente pediu. Eu vou dar a sugestão de medidas aqui de largura da peça, mas você pode fazer da largura que você quiser. O comprimento da nossa peça eu trabalhei da seguinte forma: a altura mais 40 centímetros dos bolsos. Então, por exemplo, a minha peça tem 1,60 m mais 40 centímetros dos bolsos. Por quê? Porque a medida da minha cliente é 1,60 m mais 20 centímetros de cada bolso, no total 40 centímetros. A minha peça teve no total 2 metros. Aí a gente vai fazer a dobra dos bolsos e depois vai fazer a touca. Então é uma peça assim que dá para adaptar aí com as medidas de vocês. Dá para vocês pedirem a medida para cliente ou para a pessoa que vocês forem fazer. Ou se for para você também, você vai pegar aí a medida da sua altura, acrescentar mais 40 centímetros para fazer a dobra dos bolsos e vai dar certinho, não tem segredo. Outra coisa muito importante que eu quero abordar aqui no início do vídeo é sobre os materiais que a gente vai usar. Pode usar qualquer tipo de fio? Pode. Pode usar a numeração de agulha que dá certo para o teu ponto? Pode, não tem problema nenhum. Você vai adaptar conforme você deseja, conforme você precisa e conforme o seu fio, o seu material. Para essa aula, então, eu utilizei 5 novelos desse fio aqui, que é o fio urbano da Círculo. Ele é um fio muito macio e ele é um fio mais grossinho. Então a tex dele é 909. Então é um fio assim que você faz a peça rapidinho porque ele rende bastante. Ah, eu quero substituir por outro fio, eu não encontro esse, eu não tenho esse, eu quero fazer com outro. Pode fazer, não tem problema nenhum. Você vai trabalhar com as medidas que eu irei passar na aula. Se você quiser fazer mais largo, você vai fazer também. E o comprimento é como eu falei, então é a altura mais a medida dos bolsos. Eu vou deixar aqui então a sugestão para quem quer fazer mesclado. Então o fio Java, ele é um fio bem parecido com o urbano. Ele tem essa mescla aqui de cores, tem várias opções na cartela de cores. Ele também é da Círculo, ele é maravilhoso. A tex dele é 833. Esse aqui é a cor 8894. Maravilhosa essa cor aqui, eu super amei. Eu ainda tô pensando em que peça que eu vou utilizar. Outro fio maravilhoso que dá para vocês usarem é o fio Harmony. Opa, quase caiu. É o fio Harmony da Círculo. Gente, esse fio é muito fofinho, gostoso de trabalhar. É uma ótima opção também. E eu também tenho aqui o Premier. O Premier também é um fio maravilhoso, só que ele é mais fininho. Ele vai demorar, o teu trabalho ele vai demorar um pouquinho mais para ficar pronto. Então assim, eu prefiro optar por um fio mais grosso e que também seja macio e quentinho. Mas assim, tem inúmeros tipos de fios que dá para vocês usarem, adaptarem. Você pode usar conforme aí o teu gosto ou conforme o pedido da tua cliente. Não sabe aonde comprar os fios? Não tem problema. Eu compro online, você também pode adquirir os seus fios online e receber aí na comodidade da sua casa. Eu adquiro os meus fios no Armarinho São José, que para mim é um armarinho que tem muita variedade e o preço também é ótimo. Então se você quer ver os produtos, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Aí depois você vai ali, clica e confere todos os produtos que tem lá no site. Então é isso, pessoal. Vamos agora lá conferir o nosso passo a passo. Quero iniciar aqui mostrando para vocês a explicação como que vai funcionar as medidas. Para não ter nenhuma dúvida, ou caso haja uma dúvida lá na frente, você volta ao vídeo aqui no início para você conseguir compreender. Então, o nosso cachecol, ele é basicamente dessa forma aqui que eu fiz no desenho. Ele é uma forma geométrica.
Então, pra gente iniciar, a gente vai precisar a medida da altura da pessoa que você vai fazer esse cachecol. Então, a medida da altura que eu fiz para minha cliente foi 1,60. Aí, o que eu fiz? 1,60 mais 40 centímetros dos bolsos. Então, a minha peça, ela ficou com 2 metros. 2 metros de comprimento por 20 centímetros de largura. Então, o comprimento, você vai fazer essa conta aqui. A medida da altura mais 40 centímetros da medida dos bolsos. Então, cada bolso vai ter 20 centímetros. A largura, eu fiz com 20 centímetros a largura aqui da parte do cachecol. Mas, se a tua cliente quiser com 30, com 40, com 50, aí você pode fazer sem problema, você só vai gastar mais fio. Mas o jeito de fazer é o mesmo. Aí a touca, ela é basicamente um quadrado. É quase, se quiser fazer as medidas da largura e da altura mesma, também vai dar certo. A minha aqui ficou com 40 de altura e 30 de largura, né? 30 centímetros e 40 centímetros. Se você quiser fazer aqui na largura 40 por 40 de altura, vai ficar uma touquinha mais grande, vai ficar bacana, também dá certo, não tem problema nenhum. Caso você queira usar outro ponto, um ponto mais vazado para trabalhar a parte do cachecol e da touca, também dá para substituir, aí vai da sua criatividade. A modelagem vai ser a mesma, você vai trabalhar aqui essa parte do cachecol, trabalhando carreiras de ida e volta, ou você também pode trabalhar pela altura. Eu iniciei aqui pela largura, né? Vai e volta, mas você também pode iniciar aqui pelo comprimento do teu cachecol e trabalhar carreiras de ida e volta também nessa direção, que também vai dar certo. Aí a touca você centraliza e faz basicamente nessas medidas aqui que eu passei. Também vai dar certo. Você pode substituir o ponto, você pode mudar a maneira de iniciar a sua peça, você pode aumentar a largura, o comprimento você pode fazer a partir dessa medida aqui que eu passei para vocês. Também pode medir, que nem eu expliquei no vídeo anterior do cachecol infantil, medir os braços abertos e medir de uma ponta de um dedo na outra, também vai dar certo. Então tem várias formas de fazer que vai dar certo. Acredito que a partir dessa modelagem vocês vão conseguir fazer vários tipos de pontos, de tamanho e por aí vai. Então é isso, pessoal. Vamos agora dar início à nossa aulinha. Sobre os materiais, eu já deixei aqui no início do vídeo uma explicação e também vou deixar na descrição do vídeo. Então vamos agora iniciar o passo a passo. Eu vou iniciar então a minha peça com a agulha 5,5 mm. E aí eu vou deixar um pouquinho de fio aqui na ponta, uma sobra de fio, uma quantidade que dê para costurar os bolsos quando a gente terminar o nosso cachecol. Então, já deixo um pedacinho aqui, que dê pra fazer a costura. Eu vou pegar, então, aqui o meu fiozinho, vou fazer o meu nozinho inicial. E vou trabalhar com esse fio 24 correntinhas. Lembrando que você precisa deixar a tensão do seu ponto nem muito apertado e nem muito frouxo. Muita gente me procurou dizendo que ficou torto, mas é porque não fez as correntinhas com a mesma tensão. Se você fazer muito frouxo e apertar, a ponta do teu cachecol vai ficar mais larga. Se você fizer muito apertado e depois soltar a tensão do teu ponto, também não vai ficar retinho. Então, você precisa manter essa tensão aqui no início da peça, para que fique bem certinho, bem retinho. Então, eu vou trabalhar aqui minhas correntinhas, até chegar na 24ª. Então, esse cordão aqui de correntinhas, ele vai ficar aproximadamente entre 20 e 22 centímetros. Se você preferir um cachecol mais largo, aí você trabalha mais correntinhas. Aí você pode adaptar para o tamanho que você quiser. Agora, para trabalhar o nosso ponto, eu pulo a última correntinha
venho na segunda e vou trabalhar ponto baixo. Então, para cada correntinha, eu vou fazer um ponto baixo, até chegar no final do cordão. Fiz então 23 pontos baixos, agora eu trabalho uma correntinha e vou virar o meu trabalho. E vou vir no primeiro ponto baixo, que é essas duas alcinhas aqui, ó. Então, eu venho e pego as duas alcinhas e sempre vou iniciar as minhas carreiras com um ponto baixo. E agora eu faço uma correntinha, pulo um ponto de base e trabalho um ponto baixo, uma correntinha, pulo um ponto, no próximo, um ponto baixo, uma correntinha, pula um, no próximo, ponto baixo. E vamos fazendo essa sequência aqui até chegar no último ponto da nossa carreira. Chegando então no finalzinho, eu pulo um ponto e no último aqui eu pego as duas alcinhas e faço ponto baixo. E agora nós vamos fazer uma correntinha, vamos virar e sempre cuidar para trabalhar aqui, né, nessas alcinhas aqui, aonde é o nosso primeiro ponto. Se você pular esse ponto e virar aqui, ó, você vai trabalhar na correntinha. E não, você sempre vai fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Se você pular algum ponto, ó, vai ficar torto, então tem que prestar atenção. Agora, nessa carreira, a gente vai trabalhar 2 pontos baixos para iniciar. Por quê? Porque onde tem correntinha, nós vamos fazer ponto baixo, e onde tem ponto baixo, nós vamos fazer correntinha. Então, a gente vai intercalar os pontos para fazer esse esqueminha de pontos baixos com correntinha aqui. É um ponto que fica bem fechadinho. Então, no próximo, eu tenho correntinha. Então, nesta carreira, eu vou iniciar com 2 pontos baixos e finalizar com 2 pontos baixos. E o restante eu repito, uma correntinha, pulo ponto baixo, na correntinha faço ponto baixo. Trabalho uma correntinha, pulo, venho na correntinha, ponto baixo. Uma correntinha, pulo, venho na corrente e faço um ponto baixo. Então, eu vou fazendo uma correntinha, trabalhando ponto baixo aqui no espacinho, até chegar no final da carreira. Agora, vamos finalizar aqui, então, na correntinha com ponto baixo e aqui no último, ponto baixo sobre ponto baixo. Faço a correntinha, viro o trabalho, inicio com ponto baixo. E agora, a gente vai intercalar. Então, nós fizemos 2 pontos baixos para iniciar na carreira anterior. Agora, eu faço um ponto baixo, uma correntinha e um ponto baixo no espaço da correntinha. Uma correntinha, pulo um ponto, no próximo ponto baixo. Uma correntinha, pula um e no próximo ponto baixo. Então, a gente vai trabalhar carreiras de ponto baixo e correntinha, intercalando até chegar no tamanho que nós iremos precisar, que no caso é a altura da pessoa que você está fazendo, mais a medida dos bolsos. Então, a gente vai fazendo essa repetição aqui, intercalando apenas, a única coisa que vai mudar é aqui no início e no final. Então, olha só, uma carreira eu vou iniciar
iniciar e finalizar com 2 pontos baixos e terminar com 2 pontos baixos. Na próxima vai ser um ponto baixo e uma correntinha. Termino com uma correntinha e um ponto baixo. Então, veja só, eu concluí com uma correntinha e um ponto baixo. Então, eu faço a correntinha para virar e inicio com 2 pontos baixos. Por quê? Porque aqui eu tenho a correntinha, então, logicamente, teria um ponto baixo. E aí, sigo trabalhando a correntinha, pulo ponto baixo e trabalho ponto baixo na correntinha. Esse é um ponto bem fácil de fazer, ele é bem repetitivo, porém, às vezes confunde. Mas é só você anotar aí. Então, uma carreira você vai iniciar com 2 pontos baixos, termina com 2 pontos baixos. Na outra, você vai iniciar com um ponto baixo e uma correntinha. Então, vai intercalando dessa forma até chegar lá no comprimento ideal pro tamanho que você está tecendo. Eu vou, então, dar uma adiantada aqui na minha peça e já retorno com mais dicas. Voltei, então, aqui com a minha peça um pouco adiantada. Eu trabalhei 2 metros do ponto que eu ensinei lá no início do vídeo. Então, olha só. Então, aqui eu fiz 2 metros, sendo que cada bolso terá 20 centímetros. Então, olha só. Aqui eu vou usar marcador para fazer essa medida. Ok? Então, olha só. Essa parte aqui é a parte da ponta do nosso cachecol. Então, cada bolso, ele terá aproximadamente 20 centímetros. Então, eu vou fazer a dobra aqui do meu bolso de 20 centímetros. E aí, eu vou prender aqui nas laterais com o marcador. Então, a minha cliente, ela tem 1,60 m de altura. E eu vou trabalhar mais 20 centímetros de cada lado para fazer os bolsos. Então, eu fiz aqui o meu cachecol, seguindo em linha reta, fazendo o ponto que eu expliquei lá no início do vídeo, ponto baixo e correntinha, e eu fiquei com 2 metros de comprimento. Aí, aqui nas pontas, eu vou dobrar para fazer o bolso. Então, eu dobro 20 centímetros, ok? Super fácil, acredito que não vai ficar nenhuma dúvida. Então, em cada ponta do nosso cachecol, nós vamos fazer essa dobra de 20 centímetros. Olha só como que ficou, eu já coloquei o marcador aqui nos 2 lados para identificar. Também deixei sobrinha de fio no final e sobrinha de fio no início do trabalho para a gente fazer a costura. E daqui ficou o restante da nossa peça. E aqui na parte de cima, ainda nós faremos a touca. Então, vamos lá agora fazer a parte da costura. Então, o formato que eu vou costurar o meu bolso é esse aqui. Ele fica um pouquinho assim, pontudo. E a minha cliente, ela quis dessa forma. Então, eu vou costurar nesse formato. Caso você queira deixar quadrado como esse aqui, aí você só costura reto aqui nas laterais. Então, com o fio que eu vou usar aqui para costurar, você vai costurar a borda, passa aqui por dentro dos pontos com o teu fio na agulha, para ficar escondido, e volta costurando essa lateral, sem precisar cortar o fio e fazer muita emenda. Para fazer, então, o bolso nesse formato, eu vou dobrar aqui nessas laterais, então, eu empurro aqui e vou ajeitando para que fique bem retinha as 2 partes. Após fazer isso, aí eu venho aqui com o meu alfinete e vou prender para que essa dobra ela não se solte e facilite na hora da costura. Agora, eu vou vir com a agulha de tapeçaria, vou passar meu fio e fazer toda a costura aqui em volta da nossa peça. Então, eu começo bem aqui onde tá o meu marcador. Eu tiro o marcador.
Essa costura aqui não tem segredo nenhum, né? Você vai pegar uma alcinha de cada lado aqui do ponto e vai puxar. O ideal é costurar o crochê pelo lado avesso. Porém, esse formato de bolsa aqui, ele fica com essa parte aqui dobradinha por dentro, então não dá certo. Então, a gente vai costurando assim a volta toda. Aqui nessa lateral, a gente vai costurar pegando os pontinhos de baixo e os pontinhos de cima. Chegando então aqui na pontinha, eu vou passar o meu fio aqui por dentro dos pontos. E aí, vou começar a costura desse lado, pra costurar a lateral até chegar aqui no meu marcador. E aí, a costura do bolso vai estar pronta. Finalizando então, aqui eu reforço bem a minha costura. E vou fazer o arremate aqui por dentro do meu bolso. Então, eu vou passar aqui por dentro. O meu fiozinho. Vou cortar. Eu vou dividir. E vou fazer os nozinhos. Então, eu faço 3 nozinhos. Aí, eu escondo o fio novamente e faço mais 3 nozinhos. Pra garantir que não se solte, porque o fio acrílico, conforme você estica ou mesmo no lavar, ele pode se soltar muito fácil. Então, assim, é bom sempre fazer um arremate bem confiável, né? Pra que não se solte. Então, eu vou escondendo aqui por dentro. Vou fazer mais 3 nozinhos. E aí, vou cortar o meu fiozinho. E a parte dos bolsos vai estar pronta. Então, olha só, pessoal, o bolso está pronto, costuradinho, super fofo, bem fácil de fazer. Se você preferir, pode pôr pompom também aqui nessa ponta. No infantil, eu sempre coloco pompom, mas se caso vocês quiserem aplicar no cachecol adulto, também dá, vai ficar bem bonito. Então, agora, nós vamos para a nossa próxima etapa, que será a parte da touca. Então, vamos lá. Agora, nós vamos iniciar a touca. Então, eu dobrei aqui no cachecol, no meio. Então, olha só, dobrei. E aqui é a parte do meio, ó. Tô dobrado bem no meinho. Então, agora eu vou fazer a medida
daqui da parte do meio até chegar em 20 centímetros. Então, a touca, ela vai ter essa medida de 20 a 25 centímetros. Aí, você vai ver de acordo com a sua necessidade. Então, aí eu coloquei um marcador aqui no meu, onde deu 20 centímetros, eu vou fazer um pouquinho maior, para começar um pouquinho antes. E aí, vou trabalhando até chegar lá do outro lado. Então, pode ver que eu marquei os dois lados da peça. Então, eu vou vir aqui com o meu quarto novelo de fio urbano e vou dar início. Eu vou começar, então, aqui, ó, um pouquinho antes, vai dar um pouquinho mais de 20 centímetros. E vou iniciar fazendo ponto baixo. Então, eu fiz o ponto baixo, uma correntinha, pulo, e aqui onde tem meu marcador, vou tirar e vou trabalhar ponto baixo. Uma correntinha, pulo, venho no próximo espaço, um ponto baixo, uma correntinha, pulo, um ponto aqui da lateral e venho no próximo espaço. Geralmente, eu faço o ponto baixo nos espaços que são maiorzinhos. Então, pode ver que sempre tem um espacinho que é mais... o buraquinho é maior do que os outros. Então, eu faço assim, para ficar bem fácil de achar o lugar para ir prendendo o ponto baixo. Então, eu vou trabalhando uma correntinha e um ponto baixo até chegar lá no meu outro marcador. Cheguei então aqui no meu marcador, então onde eu tenho o marcador eu vou fazer o ponto baixo e vou trabalhar mais uma correntinha e um ponto baixo, igual eu fiz lá no início. Então, agora nós vamos iniciar a próxima carreira fazendo uma correntinha e virando. Então, vira a peça. E trabalho da mesma forma que a gente fez o cachecol. Então, onde tem o ponto baixo, eu faço ponto baixo. Sempre vou iniciar e terminar as carreiras com ponto baixo. Aqui onde eu tenho a correntinha, eu faço mais um ponto baixo e sigo trabalhando uma correntinha, pulo ponto baixo, venho na correntinha e trabalho ponto baixo. Uma correntinha, pulo um ponto, venho no espaço da correntinha e faço ponto baixo. Uma correntinha de separação, pulo ponto baixo, venho aqui na minha correntinha e trabalho ponto baixo. E vou trabalhando essa sequência até chegar no final da nossa carreira. Vou finalizar, então, a segunda carreira da touca. Então, eu pulo ponto baixo, venho na correntinha e faço ponto baixo. E trabalho mais um ponto baixo aqui no meu último ponto para finalizar a carreira. Então, eu iniciei com 2 pontos baixos, termino com 2 pontos baixos. Então, agora, na nossa próxima carreira, a gente vai fazer um ponto baixo e uma correntinha. Então, a gente vai intercalar igual a gente fez na parte do cachecol. Então, eu faço a correntinha, viro e inicio com o ponto baixo sobre o primeiro ponto baixo. Agora, eu tenho ponto baixo no próximo, então, consequentemente, vai ter a correntinha. Então, eu venho no espaço de correntinha e entro com ponto baixo. Uma correntinha de separação, pulo ponto baixo, venho na correntinha e trabalho ponto baixo. Então, a gente vai fazendo esse ponto intercalando. Onde tem o ponto baixo, eu faço correntinha
E onde tem correntinha, eu faço o ponto baixo. Bem fácil, bem simples de fazer. E fica um ponto bem fechadinho. Então, eu iniciei então com um ponto baixo e uma correntinha. Vou finalizar essa carreira com uma correntinha e um ponto baixo. Chegando então no final aqui da carreira, então eu termino fazendo a correntinha em cima do meu ponto baixo e ponto baixo no último ponto. Faço uma correntinha, viro. E agora nós vamos apenas intercalar. Então, eu comecei a carreira anterior com ponto baixo e correntinha. Agora, eu inicio com um ponto baixo e no próximo, um ponto baixo. E sigo trabalhando. Uma correntinha, pulo o ponto baixo e na correntinha faço ponto baixo. Uma correntinha, pulo um ponto, na correntinha faço ponto baixo. Então, esse aqui é um ponto bem fácil de fazer, ele fica bem fechadinho, só é preciso tomar cuidado aqui no início da carreira e no final, para você não fazer errado e não ficar torto. Porque a única coisa que muda é que você vai iniciar uma carreira com 2 pontos baixos e na outra um ponto baixo e uma correntinha. Vai iniciar e finalizar do mesmo jeito. Bom, então eu vou trabalhar dessa forma aqui que eu expliquei para vocês, intercalando apenas aqui o início das carreiras. Então, uma carreira você inicia com um ponto baixo e uma correntinha e a outra com 2 pontos baixos. Inicia e termina da mesma forma. Agora eu vou trabalhar dessas carreiras de ida e volta até atingir o tamanho que eu preciso para a minha touca. Voltei aqui então com a nossa touca quase pronta, então eu trabalhei as carreiras de ida e volta até ficar com 40 centímetros de altura. Então, aqui eu fiquei com 30 e aqui na altura eu fiquei com 40. Se você preferir, pode fazer maior, não tem problema. Olha só. Então, aqui é o cachecol, tem aqui na parte do meio, bem no topo do cachecol, bem na parte da cabeça, do pescoço, a gente fez a touca. Uma dica aqui que eu vou dar pra vocês. Caso vocês tenham fio ainda no novelo, vocês podem fazer todo o arremate aqui em volta da peça. Então, terminou a touca, aí vocês podem vir na lateral e trabalhar um ponto baixo e uma correntinha a volta toda, olha só. Você pode fazer a volta toda aqui da peça. Quando chegar aqui no bolso, você pode trabalhar aqui por cima. E aí, volta subindo. Aí, vai trabalhar toda essa parte aqui. Aí, vai vir aqui na outra parte do bolso. Vai trabalhar um ponto baixo, uma correntinha, um ponto baixo, uma correntinha. Até concluir aqui no início da carreira. Então, se você tiver fio suficiente, pode fazer esse acabamento. Se você não tiver fio suficiente, não precisa fazer, vai ficar bonito do mesmo jeito. É só uma opção mesmo que eu tô deixando essa dica aqui. Como me sobrou bastante fio, eu fiz esse arremate em volta da peça e ainda sobrou um pouquinho de fio do meu 5º novelo do fio urbano. Então, se quiser, dá pra fazer até a touca maior. Então, aqui, pessoal, depois de fazer toda essa parte da touca, que ficou quase, ó, eu dobrei aqui, ó, pra vocês verem. Então, aqui tá os bolsos e aqui a touca. Então, aqui nessa parte, agora é só a gente passar o fiozinho aqui por dentro da nossa laçada aqui. Bom, então a costura da touca, ela vai ser igual à costura do bolso. Então, você precisa unir bem aqui as pontas. Aí, trabalha uma correntinha de cada lado e vai passando o fio. Reforça aqui o início para ficar bem firme a costura.
Olha só, ficou bem retinho, então aqui é a minha emenda. E agora eu vou costurando os pontos. Então, eu pego a alcinha de cá e a alcinha de lá. E vou fazendo essa costura. Então ela fica dessa forma. Então com esse fio pelo lado direito fica bem bacana a costura. Dependendo do fio, caso você tenha outra forma de fazer, quiser fazer pelo lado avesso, aí fica a seu critério. Então a costura é algo bem particular. Mas caso alguém não saiba fazer, eu fiz dessa forma aqui. Agora eu venho aqui, entro com a minha agulha, no caso para o lado avesso da minha touca, e vou fazer o arremate igual eu fiz no bolso. Essa aqui é uma lã que eu posso dividir ela no meio. Então, eu corto aqui o fiozinho, eu divido o meu fio e dou os 3 nozinhos. Para garantir, eu puxo esse arremate aqui para dentro e faço mais 3 nozinhos. Passo uma das partes por dentro de uma das alcinhas aqui. E aí, dou os 3 nozinhos. Os dois você aperta devagar. E o terceiro você aperta com força. Aí, é só cortar. E vai estar pronto. Bom, então, a parte da touca está pronta. A gente vai fazer um pompom para pôr aqui no topo e finalizar a nossa peça. Para fazer, então, o nosso pompom, eu vou usar esse kit Faz Pompom aqui da Círculo. E também eu vou usar a sobrinha da lã do nosso quinto novelo. Eu gosto de utilizar essas pecinhas aqui porque o pompom ele fica bem uniforme. Depois que você faz aqui, acostuma e é super prático e fácil. Se você gostou, tem para vender lá no site do Armarinho São José. O link está aqui na descrição. Após, então, cortar bem aqui com a tesoura, o nosso pompom vai estar prontinho. Olha só que coisa mais fofa. E agora, caso você queira, você pode aplicar na sua peça. Então, eu vou aplicar o pompom bem no topo aqui da minha touca. Então, eu venho com a agulha aqui e passo os fiozinhos para a parte de dentro da touca. Então, passei um. E agora eu vou passar o outro. Venho aqui, então, por dentro. E faço o amarradinho. Eu vou fazer aqui um topinho
que aí, se caso minha cliente ela não gostar com o pompom, ela vai poder tirar. Aí ela que vai decidir, mas aí você faz os nozinhos e aplica o pomponzinho na peça. Fica super fofo. Após, então, a aplicação do pompom, a nossa peça, ela vai estar pronta. Eu fiz um também no mesmo modelinho, né, a versão infantil, com os bolsinhos dobrados e com o pompom aqui na ponta do bolsinho. Esse passo a passo do infantil já tem aqui no canal. A única diferença é que eu fiz a costura do bolso de ponta e apliquei o pompom na ponta do bolso. Então, já tem o passo a passo com as medidas infantis. Eu vou deixar aqui no card, também na descrição do vídeo, para que vocês possam clicar no link e assistir. Então, o infantil também fica bem lindo, super fofo. Olha só, gente, toquinha com o pomponzinho na touca também. Chegamos ao final da nossa aula. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha curtido, que você consiga fazer a sua peça e que você arrase aí nas encomendas de inverno. Deixo aqui um grande abraço e até a nossa próxima aula!